Pronto, vamos lá. Segunda tentativa, agora com som. Então, gente, como prometido, tô aqui com a doutora Gabriela Albuquerque e nós vamos falar sobre o câncer de mama. Então, doutora Gabriela Albuquerque, mastologista aqui de Brasília. Nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre o câncer de mama. Oi, eu sou a Gabriela, né? Como ele falou, mastologista. Então, essa especialidade é aquela que vai cuidar da saúde das mamas, tá? Então, tanto de mulheres quanto de homens, a gente está aqui para poder ter esse enfoque. E a gente vai aproveitar o Outubro Rosa agora, que é o mês de conscientização do câncer de mama, né? A gente vai trazer aqui algumas dúvidas para poder falar sobre prevenção, sobre o diagnóstico precoce e o tratamento. Lembrando que é uma doença que tem altas taxas de cura, né? Quando diagnosticada de uma forma precoce e que tem vários fatores de risco que são preveníveis. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde para evitar qualquer doença e caso tenha um diagnóstico aí de câncer de mama, saber que não é o fim do mundo, que tem tratamento e tem bastante vida após o câncer. Vamos lá, a prevenção é sempre o ideal. Então, doutora Gabriela, vamos conversar um pouquinho aqui então sobre o câncer de mama, mais especificamente, né, já que a gente está no Outubro Rosa aí. E me conta um pouquinho sobre o que é o câncer de mama. O câncer de mama, ele tem a mesma fisiopatologia de um outro câncer? Como que funciona? Certo. Então, assim, o câncer, o que é o câncer? Ele é uma mutação, né, genética de uma célula que provoca um crescimento desordenado e forma um tumor. Então, todas as nossas células estão sempre se renovando, se multiplicando e a gente tem alguns fatores que podem prever alguma mutação assim deletéria, algum erro nessa multiplicação das células. Geralmente essas células são identificadas e são mortas, são retiradas para não dar continuidade. O câncer é uma mutação no gene que consegue passar essa barreira, né? Então ela consegue se multiplicar de uma forma desordenada e aí forma o tumor. Isso é a característica do câncer mesmo, né? Então, por definição, todo câncer é genético, ou seja, uma mutação no gene da célula. É diferente do câncer hereditário, que é aquele que vem de família, por mutações que a pessoa já nasce com essa predisposição. Então tem essa diferença nessa definição. E a gente já engata na primeira pergunta então. O câncer de mama, ele é hereditário ou ele não é hereditário? Existe o câncer de mama hereditário, tá? Mas felizmente ele é a menor parte dos tipos de câncer que são apresentados. Então, cerca de 80, 90% a gente chama de câncer esporádico, que são aqueles que estão relacionados a mutações que ocorrem ao longo da vida, por hábitos de vida, por algum fator de risco que acontece, né, durante a nossa vida. E o câncer hereditário, ele corresponde a 10, 15% dos tipos de câncer. Então, as pessoas que nascem com essa mutação, elas têm uma tendência maior a ter câncer de mama, podendo chegar a mais de 80% de chance ao longo da vida. Então, a conduta, tanto de rastreio dessas pacientes, quanto o tipo de tratamento é diferenciado. Então, doutora, me conta uma coisa também. O câncer de mama também pode dar em homens e crianças também, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Então vamos. O câncer de mama, a doença é mais comum, né, em mulheres, geralmente na faixa dos 50, 55 anos, é a maior incidência, mas não é exclusivo dessa faixa etária, como a gente sabe que tem câncer de mama em mulheres mais jovens, mas também acontece em crianças, tá? São raríssimos, corresponde a menos de 0,1%, assim, quando é abaixo de 20 anos, mas pode acontecer, assim como em homens. Homens corresponde a 1%, então a cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, um caso é diagnosticado em homem, tá? Então, sim, é importante a gente falar que a mastologia não é uma especialidade exclusiva de mulheres, homens também precisam ser acompanhados. Na verdade, assim, ele tem que ter o autoconhecimento, saber se tem alguma lesão suspeita. O homem, diferente da mulher, porque a mulher começa a partir dos 40 anos, o rastreio, né? Fazer a mamografia anual, mesmo sem sintoma, mesmo sem sentir nada de diferente. O homem, a gente não faz esse rastreio justamente por ser uma incidência muito menor. Então, o principal achado no homem que faça a gente desconfiar de uma doença, de um câncer de mama, é o nódulo, é o carocinho que ele vai sentir. Então, qualquer alteração que ele sinta na hora de ver no espelho, de diferença de aparência, ou de palpação, ou líquido que saia pelo bico do peito, é importante procurar o especialista para fazer esse diagnóstico, tá? Em relação, já que a gente já está falando um pouquinho de diagnóstico e tudo mais, vamos falar sobre o autoexame, né? O famoso autoexame que o pessoal fala, não,
erga o peito, levante o braço. Como que funciona isso? Muitos profissionais dizem que não é bom você fazer o autoexame, porque muitas vezes eles deixam os exames mais precisos para lá, só pelo autoexame. O que você tem a falar sobre o autoexame? Atualmente, a gente não preconiza mais fazer o autoexame, aquela coisa regular, marcada mensalmente, te coloca o braço, faz isso, faz aquilo. O que a gente incentiva muito as mulheres, aos homens, é o autoconhecimento, né? Então você tem que saber o que é o normal do seu corpo, para qualquer sinal de diferença, qualquer alteração, você vai ser o primeiro a perceber e procurar um especialista para a gente poder investigar. Então você ter o costume de, quando for tirar a roupa para ir entrar no banho, você olhar no espelho, saber se tem alguma coisa diferente de aparência, aspecto, algum abaulamento, alguma pelezinha repuxada, ou até mesmo quando estiver ensaboando ou passando um hidratante, se você perceber um carocinho, alguma área mais dura, ou até o líquido pelo bico do peito, isso aí também é um sintoma que a gente tem que ficar alerta, aí tem que procurar um especialista para a gente poder fazer tanto o exame físico específico para isso, né, quanto os exames de imagem. O autoexame, antigamente, ele estava criando muita ansiedade, porque as pessoas faziam essa palpação e a mama densa, né, a gente palpa a glândula e às vezes a gente sente que é um caroço, alguma coisa, e estava criando essa falsa impressão de estar mais doente. E em contrapartida, tinha muita paciente que fazia de qualquer jeito, não percebia nada e falava assim, já que eu fiz, não tenho nada, não preciso ir no médico. Exatamente. Então, assim, tem essas duas contrapartidas, mas hoje em dia a gente não fala para fazer o autoexame, é um autoconhecimento para a gente poder fazer essa detecção precoce de alguma alteração. Então, alguns fatores importantes aí que a doutora está trazendo para a gente. É engraçado que ainda ontem eu vi na televisão uma propaganda com a musiquinha assim, mó empolgante, falando sobre o autoexame, e a gente vê que realmente é uma coisa que hoje em dia já não é mais tão preconizado. As mulheres que usam prótese de silicone, aumenta o risco delas terem câncer, a própria prótese aumenta o risco delas terem câncer. E como que é feito o exame? Tem como fazer a mamografia, mesmo com as próteses? E a mamografia ela também não é indicada para todos os casos. Quais são esses casos e o que se usa? A questão da prótese, né? A prótese ela não é uma contraindicação para fazer a mamografia, tá? Ela também não provoca o câncer, ela não tá ali para fazer uma mutação na célula, como a gente falou, que é como forma o câncer. Então, ela não vai provocar o câncer. Ela pode, dependendo do tamanho, se ela for muito volumosa, ela pode às vezes dificultar a detecção de algumas lesões mais discretas na mamografia, mas ainda assim ela não é uma contraindicação. Então, mulheres com prótese fazem mamografia sim. Tem algumas manobras que a gente consegue fazer na hora do exame para poder deslocar um pouco a prótese, para a gente visualizar melhor a glândula, tá? Então, mulheres com próteses vão fazer o rastreio como toda mulher, mesmo as que não fizeram a cirurgia estética, né? A mamografia é o exame atual de rastreio, né? A partir de 40 anos, toda mulher vai fazer anualmente para a gente poder fazer esse acompanhamento. Em alguns casos, a gente pede o exame com menos de 40 anos. Em caso de pessoas que têm o risco familiar, tiveram parentes jovens que tiveram a doença, a gente começa esse rastreio mais cedo, tá? E ele sozinho, ele geralmente... Você falou que ele não é o ideal para todos os tipos de câncer, na verdade é porque tem algumas lesões que a gente consegue visualizar melhor na ultrassom, outras a gente consegue ver melhor na mamografia, mas um não substitui o outro, são sempre complementares. Então, pacientes que têm a mama muito densa, ou seja, aquelas pacientes jovens com a mama muito ainda firmes, é difícil a gente visualizar com a mamografia só, então a gente faz a ecografia como complemento, e em alguns casos, se tiver dúvida com esses dois exames, a gente ainda pode lançar a mão da ressonância magnética, né? Mas é um exame muito específico, então para casos selecionados, não é todo mundo que vai fazer esse tipo de exame, tá? Então é sempre importante o atendimento ser individualizado. Depois da consulta, depois do exame físico, a gente colhe a história, saber o seu histórico familiar e a gente vai direcionar esse segmento. Mas mamografia a partir dos 40 anualmente. Você colocou aqui pra gente que as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer todo ano, né? E os 40 anos já está ali mais próximo ali da menopausa, tudo mais.
tem relação a algum fator de risco relacionado à produção de hormônios e à redução da produção de hormônios? Como que funciona? Na verdade, não é a menopausa isolada, né, que está relacionada ao câncer de mama, e sim o tempo de exposição ao estrogênio, então aos hormônios femininos. Então, aquela paciente que tem uma menopausa mais tardia, assim como aquelas que tiveram a menarca, que é a primeira menstruação, de uma forma mais precoce, essa mulher vai estar exposta ao estrogênio por mais tempo. Então, quanto mais exposta, maior é o risco. Né? Então, assim, é um risco que a gente fala que não é controlável. Mas aí entra também a questão da gravidez, da amamentação. Então, a paciente que vai ter um filho mais jovem, ela também é um fator protetor com câncer de mama, assim como a amamentação também é um fator protetor. Porque a mama, ela tá naquele estágio, para a mulher que nunca amamentou, que nunca engravidou, é um estágio de desenvolvimento incompleto, que a mama só atinge o seu desenvolvimento 100% depois que a paciente vai engravidar, vai produzir o leite, vai amamentar. Então ali o estágio a célula está mais diferenciada. Então no estágio anterior a isso é mais fácil ter alguma mutação, alguma alteração no gene e aí facilitar o câncer. Então pacientes que amamentaram é considerado um fator protetor. Então essa questão hormonal também, que você falou da menopausa, isso está interferindo, né, como fator de risco do câncer de mama. Tanto que nas mulheres a idade principal é em torno de 50 a 55 anos. Então 2/3 dos casos de câncer de mama vão acontecer a partir dessa faixa etária. Inclusive, quando você faz o uso do anticoncepcional, isso também favorece um pouco porque você está aumentando a carga hormonal, não é isso? Então você também favorece o aparecimento, né, do câncer, você se expõe um pouco mais, né, se aumenta a dose. A questão do anticoncepcional, ele é discutido, assim, né, porque ele aumenta a questão hormonal, ele aumenta o risco, mas é um risco relativo. Então, assim, a porcentagem do risco que aumenta do câncer de mama é muito baixo, a ponto de não justificar a gente contraindicar um anticoncepcional para a população geral não tomar porque ele vai causar um câncer de mama, o risco é aumentado, então não justifica. Diferente das pacientes que têm fator de risco, seja por familiar, seja por uma mutação hereditária. Então, alguns casos selecionados, tanto anticoncepcional quanto reposição hormonal, a gente não pode fazer, porque aí sim vai aumentar de uma forma significativa o risco do câncer de mama. Certo. Em relação a gente recebeu uma pergunta que diz assim, minha irmã teve câncer de mama, então eu tenho risco de ter câncer de mama. Como você falou, nem todo câncer é hereditário, né? Todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Existe algum exame, por exemplo, durante a biópsia, para poder identificar se esse câncer é hereditário ou não é hereditário? Como que funciona essa detecção? Na verdade, não é na biópsia do câncer de mama, né? É um painel genético que é feito. E aí a gente, quando tem uma paciente que tem vários casos de câncer na família, ou câncer de mama em pacientes jovens, ou até em homens, a gente geralmente encaminha para um geneticista, que aí ele vai fazer uma série de perguntas, fazer uma avaliação do histórico dessa pessoa para solicitar o painel genético. E aí sim ele pode identificar uma mutação nessa paciente, porque aí o tipo de câncer de mama que está relacionado, né, aos cânceres hereditários, não vai ter tanta diferença na questão da biópsia, sim a pessoa ter propensão ao câncer de mama. Então a pessoa que tem algum tipo de mutação pode chegar a 80, 88% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida. Tá? Então, nesses casos selecionados, tanto o rastreamento a gente vai começar mais cedo, quanto o tratamento, a conduta é diferenciada. Que aí entra também, provavelmente alguém já te fez essa pergunta, com relação à cirurgia redutora de risco, aquela mastectomia profilática. Isso. Né? Então, o que é isso? É uma cirurgia que a gente vai retirar o máximo de tecido da mama possível. Angelina Jolie, né? Exatamente, foi o que a Angelina Jolie fez. Só que ela era mutada, ela tinha a mutação que tinha a propensão a ter o câncer de mama. Então, ela é uma paciente de alto risco. Né? Então, esse tipo de cirurgia é para pacientes muito selecionados, porque a cirurgia tem risco também. Como toda cirurgia, né, doutora? Como toda cirurgia, e ela não te zera a chance de ter câncer de mama. Então, mesmo a paciente que tirou o máximo de glândula, mas manteve areola ou até a própria pele, tem chance ainda de ter o câncer de mama. Pode reduzir até em 90% de chance, mas não zera. Então, não é indicado para a população geral, para qualquer pessoa que chega e, pelo simples fato do medo de ter um câncer de mama, a pessoa que tem um risco
como qualquer população geral, fazer esse tipo de cirurgia. E o câncer de mama, normalmente, ele não é tão agressivo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem mais risco fazer a cada 6 meses, ao invés de fazer todo ano, fazer a cada 3 meses, dependendo do fator de risco, já resolve mais do que, de repente, fazer uma cirurgia profilática, por exemplo. Sim. Assim, dizer que o câncer não é agressivo, a gente tem que ter muito cuidado, porque o câncer de mama não é tudo igual. Então, dentro da doença câncer de mama, tem vários subgrupos, né? E tem alguns que são agressivos, sim, bastante agressivos. Então, justifica a gente fazer o rastreamento individualizado. Claro que pacientes que têm mais risco, seja familiar, seja pessoal, de ter um câncer de mama, a gente faz esse acompanhamento com menos tempo, sim. Tanto o exame físico quanto o exame de imagem, se precisar pedir mamografia de 6 em 6 meses ou uma ecografia, a gente faz esse acompanhamento de uma forma diferente da população geral. Eu já ouvi dizer que desodorante antitranspirante causa câncer. É verdade? Não. O desodorante ele não causa câncer, porque ele teria que ser uma química forte a ponto de causar uma mutação na célula. Tá? Então o desodorante está liberado o uso, por favor. Por favor, gente. A pessoa que já teve o câncer de mama, fez a retirada da mama, é possível que esse câncer retorne, volte, que a pessoa tenha uma reincidência dessa patologia? Sim. A pessoa que teve um câncer de mama, que tirou a mama toda, ela pode ter um novo câncer de mama, um novo câncer primário, que a gente chama, ou uma recidiva, que seria o retorno daquele câncer que já foi tratado de uma vez. Então, a pessoa que já teve um caso de câncer de mama, ela é considerada de alto risco, né? O acompanhamento dela com certeza vai ser diferenciado e sim, ela infelizmente tem chance de ter um novo câncer. Principalmente pacientes que são mais jovens, pacientes que têm o tipo mais agressivo, né, as pacientes que não tiveram acesso ao tratamento completo, porque aí tem a base da cirurgia, quimioterapia, radioterapia, são vários pilares do tratamento. Então, se não fizer o tratamento como um todo, também tem uma chance aumentada de ter um novo câncer. Uma mulher que está amamentando e ela percebe alguma anomalia nos seios, o que ela deve fazer? Porque assim, a amamentação é um fator de proteção, é um fator protetivo, mas isso não quer dizer que é um fator eliminatório. Não. São coisas diferentes. E se a mulher ela descobre uma mudança, o que fazer? Certo. Então, assim, desconfiando de qualquer mudança, procure o especialista, porque mulheres que já amamentaram sabem que, assim, mudanças é fato, né? Vão acontecer várias mudanças durante a amamentação, principalmente quem está passando por isso pela primeira vez. Então, teve alguma alteração, desconfiou de alguma coisa, procure o especialista. O câncer de mama na gravidez, ela acontece, tá? É raro, mas existem casos, e também é considerado câncer de mama na gravidez até 1 ano depois do nascimento do filho. Né? Então, assim, mesmo não estando grávida, pode acontecer. Então, palpou alguma coisa diferente, não está com sinal de inflamação, uma mastite, realmente, assim, viu que a orelha em pé, procurou o especialista, a gente vai fazer todo o protocolo, né? Fazer os exames, mamografia pode ser pedida sim para mulheres grávidas, a gente faz a proteção da barriga. Claro que a mama, por estar cheia de leite, produzindo, ela está mais densa pelo edema, né, o inchaço, então é mais difícil de ver, mas a gente lança mão de outros exames, ultrassom, para a gente poder identificar se tem algum nódulo, alguma coisa suspeita, para seguir com biópsia, tratamento, se for o caso. Em relação ao câncer de mama em homens, né, a incidência é baixa, como você mesmo colocou pra gente, e quais são os exames de identificação do câncer de mama em homens e em crianças também? Tá, acredite, mas seguem os mesmos da mulher. Então, o homem sentiu um nódulozinho, um carocinho, apesar da dificuldade técnica, o homem pode fazer mamografia sim, tá? Faz o ultrassom também, a ecografia e a biópsia. Infelizmente, a gente precisa da biópsia para poder confirmar o diagnóstico. Então, o homem sentiu um carocinho, vai fazer o exame físico com o médico, a gente vai examinar e vai pedir os exames de imagem que forem necessários e seguir com a biópsia. Tem alguma idade específica onde o câncer pode afetar as mulheres? A gente diz assim que o rastreio começa a partir dos 40 anos anualmente, mas tem alguma idade que é mais comum você ter, assim, uma faixa etária, uma idade que você está mais propício a ter o câncer de mama? Tá. O câncer de mama
esporádico, que é aquele que não está relacionado à hereditariedade, ela é mais frequente depois dos 50 anos, tá? 50, 55 anos é a faixa. A gente começa com os 40 anos, o rastreio, por conta justamente das mamas serem mais densas, às vezes a gente não consegue identificar com só a mamografia isolada, né? A gente faz uso do ultrassom também para poder identificar alguma lesão. Então, a partir dos 40 anos a gente faz esse acompanhamento, mas a partir dos 50 que é o pico, assim, de incidência nas mulheres, que é diferente dos homens. Os homens geralmente são mais idosos, então a partir de 67 é a idade pico para o câncer de mama masculino. Agora vai entrar a pegadinha do malandro aqui, né, que acabou me vindo assim, na nossa conversa acabou me vindo essa dúvida. Os homens que são hormonizados, que têm uma redesignação de sexo, como que funciona essa relação hormônio versus câncer? Tem que fazer um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais de curto prazo? Na verdade, assim, o homem, a gente não faz o acompanhamento regular, assim como a mulher, né, a partir dos 40 anos. O homem, geralmente, é quando tem algum achado que ele procura o acompanhamento. No caso, realmente está fazendo algum uso de hormônio exógeno, alguma coisa que o corpo não está produzindo, ele está ingerindo por fora, isso vai aumentar o risco, né? Porque vai desenvolver a glândula da mama ali, que o homem, ele, assim, as crianças têm o broto mamário e a partir da puberdade, por conta dos hormônios, a mulher vai desenvolver a glândula por completo e o homem não. Fica com os lóbulos involuídos e desenvolve só os ductos. Então, usando o hormônio, ele tem essa propensão de desenvolver a glândula também. Então, tem que fazer o acompanhamento, não vou dizer que tem que ser anual, da mesma forma, mas assim, às vezes até com menos tempo, porque se tiver um crescimento muito acelerado da glândula, ou se estiver palpando alguma alteração, podem aparecer nódulos, então assim, vão ter diferenças no corpo por conta do uso desse hormônio, e aí o acompanhamento vai ser individualizado a cada caso. Vai ser visto pelo especialista, vai ser examinado, e dali ele vai falar assim, ó, vamos acompanhar de 6 em 6 meses, ou de ano em ano, cada caso vai ser um caso. A partir do momento que a melhor prevenção é o autoconhecimento, o que você indica como prevenção? Os hábitos saudáveis, acho que é o pilar mais importante para a população geral, que não tem o risco familiar, que não tem aquela mutação já herdada, né, de casa. Então, além disso, tendo uma vida saudável, vai ser justamente fazer esse segmento preconizado, não deixar de fazer seus exames por achar que está tudo bem, não estou sentindo nada, vou deixar para o ano que vem, para mais um ano e empurrando com a barriga, como a gente fala. Então, se fizer tudo certinho, de ano em ano, a gente consegue fazer um acompanhamento ideal, um diagnóstico precoce, caso tenha alguma alteração, né? E os hábitos que não são não são evitáveis, né? No caso de mutação, tem uma história familiar, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda e começar esse acompanhamento mais cedo e ainda ter um olhar mais cuidadoso para os hábitos de vida, realmente fazer atividade física, uma alimentação mais balanceada, né? A gente tem que cuidar, diminuir a quantidade de álcool ingerida, não fumar, então são aqueles conhecimentos gerais que a gente já sabe, mas muitas vezes deixa de lado. Deixa para lá um pouquinho, né? Bom, a gente já falou aqui sobre prevenção, a gente já falou aqui sobre detecção e vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Os tratamentos do câncer de mama são a mastectomia parcial ou total, não é isso? Ou falei algum absurdo? Não. Não, então tá bom. Que na verdade, assim, mastectomia por definição é retirada da mama. Isso. Então a mastectomia já é retirada da mama toda. Aí tem a quadrantectomia, que tira um quadrante, né? Seria a cirurgia conservadora que a gente fala hoje, que conserva a mama e vai tirar só a parte onde está o tumor. Né? Certo. Além disso, químio, rádio, tem mais alguma novidade aí dentro do câncer de mama que é diferente dos outros cânceres? Como que funciona? Então, assim, o tratamento do câncer de mama, ele se baseia nesses 3 pilares, que seria a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia, né? Que aí entra também a hormonioterapia, que seria o uso de algumas medicações específicas para alguns tipos específicos de câncer, né? Então, nem todos os cânceres vão usar os 3 pilares. Muitas vezes, quando tem um diagnóstico precoce, que ele está muito inicial, a gente não tem necessidade, muitas vezes, de fazer a quimioterapia. Se a gente tira a mama toda, a gente algumas vezes não precisa fazer a radioterapia.
radioterapia. Então, o tratamento realmente é muito individualizado. Vai depender muito do tipo de tumor, a localização, o tamanho, a fase que foi diagnosticado, se foi mais inicial, se foi um pouco mais tardio. Então, assim, tanto se a gente vai usar esses 3 pilares, quanto a ordem em que eles vão ser feitos, isso vai mudar de acordo com o diagnóstico. Certo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Me falaram que chá da flor da camomila ajuda a reduzir a dor depois de uma radioterapia, depois de uma quimioterapia. É verdade? Ajuda? Realmente não ajuda? Acalma o coração? Porque muitas vezes eu falo pro meu paciente, falo assim, ó, se isso vai acalmar o seu coração, né? Às vezes chegou uma mãe para mim e falou assim, não, meu filho tem aqui, tava morrendo de febre e eu peguei e dei 2 gotas de dipirona. Eu falei assim, acalmou o seu coração? Acalmou. Então tá ótimo, porque pra criança não adiantou nada. Né? É verdade. Assim, a gente tem que ter um certo cuidado com esse acalmar o coração, porque a gente sabe que muitas vezes mesmo coisas naturais podem interferir no tratamento, numa conduta, né? Mas assim, realmente alivia, né? Assim como compressas, porque a radioterapia é um tratamento local que vai fazer uma radiação ali, geralmente após uma cirurgia conservadora. Então, assim, para matar possíveis focos de células que possam ter ficado ali, para evitar uma recidiva, né? Então, ali a pele fica queimada. Tem vários cuidados que aí o médico, o radioterapeuta vai poder indicar, tem cremes específicos para passar, loções, não é qualquer produto, qualquer óleo que você vai poder usar, tá? E o nível dessa queimadura, que a gente chama de uma radiodermite, também é variável. Tem mulher que não vai sentir nada, vai sentir como se tivesse tomado um sol um pouco mais forte, e tem mulheres que realmente têm queimadura de 3º grau, que tem bolhas, que tem feridas, e aí a gente tem que ter mais cuidado, principalmente no uso desses produtos, porque se tiver uma ferida, a paciente já está fazendo um tratamento oncológico, a imunidade já está baixa, né? Então, assim, para favorecer uma infecção secundária, uma infecção ali na pele, a gente tem que ter muito cuidado. Lembrando que o acompanhamento para pacientes que tiveram câncer de mama é vitalício, né? Então, assim, o paciente fez uma cirurgia, fez um tratamento. O acompanhamento geralmente é feito trimestral nos primeiros 2 anos, depois passa para mensal até completar 5 anos, e aí depois, dependendo, tiver tudo redondinho, bonitinho, volta para acompanhamento anual, mas nunca abandonando o seu médico. Muito bem. Então, já meio que encerrando, doutora, te agradeço muito. Tem mais alguma coisa que a gente não abordou, que você acha que é importante a gente abordar, fazer alguma colocação que a gente não fez? Não, eu acho que foi bem abordado, as perguntas muito boas, muito interessantes, né? O público é top. Muito bom, adorei, tá? Eu adorei participar aqui dessa conversa, né? Eu me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, se quiser conversar, mandar uma mensagem, agendar uma consulta para a gente poder trocar uma ideia. Se ficou alguma dúvida ainda com vocês, eu me coloco à disposição de vocês. Agradeço o convite. Obrigado, doutora. Gente, lembrando que a doutora, ela atende em vários consultórios, então eu vou colocar aqui, tá, o Instagram dela, e aí vocês entrem em contato com ela via direct, que ela vai poder informar de acordo com a agenda dela, onde que ela vai estar, para vocês poderem marcar no consultório, de acordo com o convênio particular, enfim, aí é vocês com a doutora, tá bom? Gente, então era isso que a gente tinha para abordar com vocês sobre o câncer de mama. Agradeço muito a audiência aí, fiquem com Deus. Tchau.